Então, pessoal, dando aqui continuidade, né, à nossa aula, nós temos também que tratar da questão das relações de trabalho. Então, observe: cessação da incapacidade e emancipação. Se a pessoa ela tem emprego, ela é presumidamente, né, legalmente emancipada. Observem que veja, um jovem de 17 anos pode celebrar um contrato sem ser assistido? Ele pode, porque ele já presume que legalmente ele é emancipado. Não precisa de ação judicial, não precisa lavrar em cartório. Mas a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, determina, né, que o jovem de 18 anos, o menor de 18 anos, ele, para quitar as verbas rescisórias, né, você trabalha, né, e vai prestar contas, vai dar baixa na carteira. Né? Neste momento, para dar quitação às verbas rescisórias, o jovem ele precisa, né, estar sendo acompanhado, assistido pelos pais ou pelos responsáveis. Nem todos os responsáveis são os pais, às vezes é o avô, a avó, né, enfim, padrasto, madrasta. Outra observação, que é uma lei específica das questões militares, é que a cessação da incapacidade do homem e da mulher, né, ela é cessada para fins de serviço militar. Né? É uma lei que não foi revogada, então há uma cessação da incapacidade, né, se ocorrer, né, de uma pessoa prestar serviços militares, uma pessoa menor de 18 anos, que não é muito comum. Né? Então, eu creio que essa lei ela esteja desatualizada. Então, recapitulando, né, voltando aqui a um trecho da aula passada, da aula 3, em relação ao estado civil da pessoa natural. Então, lembrem, a personalidade ela é indisponível, né, com algumas exceções, mas em regra ela é indisponível, ela é indivisível, ela é imprescritível, ela é extrapatrimonial. Então, estados da pessoa, né? Quais são os atributos da personalidade? Nós temos o nome civil, a capacidade, o domicílio. São o estado individual, né, que trata, né, da idade, capacidade e sexo. Estado familiar, né, o estado civil, né, casado, solteiro, divorciado, viúvo ou as relações de parentesco. E o estado político. Então, a personalidade ela tem essas três expressões, tanto de ordem individual, ordem familiar e de ordem política. Por ser, como assim estado político? Ser nacional, naturalizado, ou ser estrangeiro, né? Ou a obtenção da naturalidade. Então, uma criança que acompanha os pais que estão imigrando no Brasil, elas podem também, né, entrar com o processo de obtenção de naturalidade, né? Enfim, aquisição da naturalidade, da nacionalidade que é decorrente de processos judiciais, né? Ou seja, por estar morando no Brasil, né? Então, observe que tem essas situações. Então, exemplos de ações do Estado, né? No que tange ao estado civil da pessoa natural, a curatela e a cirurgia de redesignação do estado sexual, né? A pessoa que quer mudar de sexo. Então, divórcio, né? Anulação do casamento, investigação de paternidade. Veja, é importante para a personalidade, né? Um direito de personalidade saber quem são os pais, né? Existe no Brasil milhões de pessoas, né, que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Né? Mais uma vez, quando eu estagiei na vara da infância e juventude, a maioria dos jovens que estavam lá passando pela vara, né, seja em ações de, né, obviamente, né, de guarda, né, ou ações de adoção, ou principalmente em atos infracionais, né, que foram atos análogos a crime, que foram cometidos por jovens, né, eram pessoas que não tinham o nome do pai, ou às vezes não tinham o nome de ninguém na certidão de nascimento. Né? Pessoal, então, né, fazendo essa observação,
né, sobre a personalidade agora. Por que eu falei da personalidade agora? Porque ela se extingue com a morte. Então, a extinção da pessoa natural, ela se dá com a morte. Então, a morte da pessoa natural extingue automaticamente a personalidade jurídica. Então, observem aqui, né, o artigo 6º da nossa do nosso Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quando aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza, né, a abertura de sucessão definitiva. E nós temos a morte natural, mas também nós temos a morte presumida, e nós também temos o processo de ausência após passado todos os caminhos para ser declarado a ausência e dar entrada com o processo de sucessão. Então, parece estranho falar isso. Como assim a pessoa ela está ausente e vai declarar a morte dela? Né? Tem pessoas que desaparecem sem ter nenhum motivo. E não dá, e por ela não ter nenhum motivo, né, simplesmente desapareceu, vai ser iniciado um processo de ausência. Se passados alguns anos, como a gente vai ver na aula 5, né, a gente vai tratar sobre ausência, né, a gente vai trabalhar sobre como se dá as escalas da ausência. Se chegar em um contexto em que essa pessoa não aparece, né, passado 10 anos, passado 20 anos, vai se iniciar um processo de sucessão. Então, ao final deste processo, né, de ausência, vai ser declarada a morte da pessoa. Mas nós temos, né, que entender o seguinte: na morte natural, né, qual é o critério para declarar que a pessoa não existe mais, que ela morreu? Nós temos uma lei, né, dos transplantes e a resolução número 2173 de 2017, que trata da morte encefálica e dos critérios clínicos. Então, a extinção da pessoa natural, a morte. Nós temos o óbito, né, que é a cessação da aptidão para titularizar relações jurídicas. Ou seja, a morte, a pessoa que morreu, ela não pode ser parte em um processo. Né? Extinguiu a sua aptidão. A morte extingue a aptidão, ela extingue a personalidade. Logo, a personalidade, né, ela significa o quê? A aptidão para praticar atos da vida cível. Então, a pessoa morta, ela não pode, por exemplo, ser parte numa ação de compra e venda. Né? Se uma pessoa já morreu e alguém lá tem lá um contrato, né, em que ela acessa ou que ela transmite, né, o direito de posse, esse ato ele é nulo. Né? Provavelmente houve alguma falsificação. Então, quando a gente fala da morte, a gente fala da cessação da personalidade, dos direitos de personalidade. Então, observem aqui, né, o caso do artigo 14. É válida, com o objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Por exemplo, doação de órgãos. Né? A pessoa ela pode autorizar previamente, né, que os seus órgãos, né, no caso de uma morte encefálica, né, que seus órgãos sejam doados, né, ou ela pode autorizar que seu corpo seja usado para ser estudado, né, em faculdades de medicina ou faculdades de saúde. Então, observem o parágrafo único do artigo 14. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Ou seja, eu estou vivo ainda. Eu autorizei a doação dos meus órgãos. Eu posso revogar a qualquer momento. Ou eu autorizei o uso do meu corpo. Eu posso revogar a qualquer momento. Então, quais são, né, as consequências da morte? Né? As consequências da morte. Nós temos as consequências jurídicas. Abrir a sucessão, ou seja, o processo de inventário, né, vai iniciar. A extinção do poder familiar, né, obviamente. Né? Como assim o poder familiar? É o poder que o pai e a mãe têm, né, em relação aos seus filhos, né, em relação aos seus descendentes.
né? Por fim, os contratos que são personalíssimos, né? Intuito persona, um termo aqui em latim. Então, esta pessoa, né, que tem um contrato de trabalho, esse contrato está extinto, gente. Os contratos de trabalho, eles são personalíssimos. Então, eu não posso transmitir o meu contrato, as minhas obrigações para outra pessoa. Quem tem que prestar serviços é Felipe, assim como os colegas que estão em uma relação de emprego, né? A obrigação de alimentos, né? Mas observando aqui, gente, se tem inventário, né? E se tem, assim, veja, a morte extingue a obrigação de alimentos, mas essa obrigação ela vai ser atribuída, né, ao inventário, né? Ou seja, se a pessoa deixou patrimônio, né, esse patrimônio gera renda. Então, enquanto não há resolução, né, da parte que vai ser de cada um, né, dos herdeiros, né, a pessoa, né, que é, enfim, vulnerável, uma pessoa que depende dos alimentos, ela vai solicitar, ela vai se inserir na ação de inventário, né? E extingue o usufruto, né? A pessoa, ela concedeu o usufruto para outra, então extingue isso, né? E obviamente, né, a morte, ela acaba com o casamento, né? Até que a morte do separe. É muito emblemático essa expressão, ou a união estável, né? Também ela extingue. Então nós temos a extinção da morte, né? Nós temos a morte real, né? A morte, no caso, natural, né? Ela depende de quê? Né? A morte real. Parece óbvio falar isso, mas é porque nós temos a morte presumida, que eu vou falar nos próximos slides. Ela depende, né, de uma declaração médica sobre a ocorrência da morte encefálica, e ela depende também de uma certidão de óbito, que essa certidão, né, ela diz o momento, a causa, o lugar do óbito, entre outros elementos que são citados, né, no artigo 80 da Lei dos Registros Públicos, né? Então, nós temos a morte real, às vezes, sem o cadáver, né, que é chamada também da morte presumida, sem a declaração, né, da ausência. Prestem atenção aqui. A ausência é aquela situação em que a pessoa desapareceu sem dar nenhuma justificativa, né? Foi comprar um cigarro, né, igual aquelas músicas do Chico Buarque, que nunca mais voltou. Então essa morte, né, essa situação, ela gera ausência. A ausência, né, não tem situação, por exemplo, a pessoa não está na guerra, a pessoa não está no avião que caiu e o corpo desapareceu. Essas situações são as mortes presumidas, né, em que presume-se, tem quase certeza que a pessoa morreu, quase, né, mas não tem o corpo, né, um corpo não tem a certidão de óbito, né, aliás, não é feito o exame médico para averiguar quando a pessoa morreu. Então, neste caso, né, a morte presumida, né, ela depende, né, do reconhecimento judicial. Então, observem aqui o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação da ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, havia uma situação em que a pessoa está em perigo de vida. Um exemplo clássico é o acidente de avião, né? É muito difícil sobreviver a um acidente de avião, né? Por isso que até hoje eu tenho medo. Eu ando por necessidade. Inciso 2º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término de uma guerra. Então, é uma segunda situação. Então, observe o que diz aqui, gente, o parágrafo único. A declaração da morte presumida nestes casos, ou seja, no caso do inciso 1º, no caso do inciso 2º, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas de averiguações, devendo a sentença, ou seja, depende de reconhecimento judicial, fixar a data provável do falecimento.